Olá, queridos irmãos, saudação de paz a todos. Bispo Marcelo Alencar, do Instituto Bíblico Pastor Antônio Gomes, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É com muita alegria que nós iniciamos as aulas para a revista de escola bíblica do terceiro trimestre de 2025, com o tema Escatologia Pentecostal. Fundamentos Bíblicos para Compreender o Fim dos Tempos. Uma revista linda, muito bem escrita. Louvamos a Deus pela vida do bispo Paulo Sérgio Gonçalves, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é o autor desse material, que eu tenho certeza que irá abençoar muito a sua vida e todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso querido presidente, apóstolo Rubens Gomes, Bispa Paula Souza, sua esposa, por esse apoio contínuo para a educação cristã em nosso ministério. É uma alegria ver nossos presidentes sempre aí apoiando, difundindo a educação cristã por todo o nosso país, através das igrejas, a palavra de Cristo para o Brasil. Também o nosso diretor executivo da revista, Bispo Márcio Figueiredo, da cidade de Birigui, no estado de São Paulo, que é o responsável pela revista. Que Deus abençoe grandemente nossos irmãos e que juntos nós possamos aí crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que a revista de escola bíblica é um material que vai exigir de nós dedicação, exigir de nós disciplina. A revista de escola bíblica ela é trimestral. São 13 lições, é de suma importância que todas as semanas você, professor, querido aluno, esteja aí se empenhando na ministração das 13 lições. Então, vamos juntos, vamos aprender mais sobre a escatologia pentecostal. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Deus abençoe e vamos juntos nessa jornada. Muito bem, queridos irmãos, vamos iniciar a lição de número 1 da nossa revista de escola bíblica do terceiro trimestre de 2025, com o tema Escatologia Pentecostal. Louvamos a Deus pela vida do bispo Paulo Sérgio Gonçalves, que é o autor, o escritor desse tema maravilhoso que eu tenho certeza que irá edificar muito a nossa vida e o nosso ministério. Você está com a sua revista na mão, nós já estamos aqui com a nossa revista e nós vamos então juntos aí adentrar as nossas lições. Primeiro nós vamos aqui na sobrecapa, nós temos as informações da revista, antes do sumário, e aí vai estar, queridos irmãos, toda a estrutura, toda a organização da revista de escola bíblica. Temos aí nos serviços editoriais, nosso irmão Fabrício Demarque, nosso presidente, como nós já mencionamos, o apóstolo Rubens Gomes, o diretor Bispo Márcio. Temos o consultor teológico da revista, Bispo Celso Chaparone, de Brasília. O gerente de produção, pastor Edson Martins. O gerente de TI, nosso irmão William Henrique. O supervisor do setor de educação cristã, Bispo Paulo Sérgio Gonçalves, que é o autor dessa revista, Bispo Marcelo Alencar, eu, que estou aí na gerência das relações públicas, e também a nossa querida pastora Fabiana Figueiredo, que é a secretária de educação cristã. Deus seja louvado pela vida dos nossos irmãos que têm aí se dedicado nessa obra maravilhosa que é a editoração da revista de escola bíblica. O nosso sumário, então, é a lição de número 1, Escatologia, o estudo das últimas coisas. Teremos a introdução, o tópico 1, o que é escatologia? 2, algumas razões pelas quais devemos estudar escatologia. 3, as diferentes correntes escatológicas. E também a conclusão, o teste de aprendizagem e as respostas. Vamos então aí ao início da nossa lição de número 1, escatologia. Lembrando aí você que na página de número 9 tem uma palavra ministerial do nosso presidente, apóstolo Rubens Gomes. É muito importante que você leia essa palavra ministerial do nosso presidente. Amém? Dito isso, na página de número 11, adentramos então a introdução.
Queridos irmãos, neste novo trimestre teremos a oportunidade preciosa de estudar a escatologia bíblica, um dos temas mais fascinantes das Escrituras. Nessa abordagem será teológica, direta e fiel à Bíblia, com o propósito de ajudar a igreja a compreender com clareza e profundidade as profecias relacionadas aos últimos dias. Eu quero chamar a sua atenção porque o autor, Bispo Paulo Sérgio, ele escreve aí: a nossa abordagem será teológica, direta e fiel à Bíblia. Então entenda que nós estamos falando de uma escatologia bíblica, não uma escatologia baseada em especulações, vãs doutrinas, temas pejorativos que têm permeado aí a internet, as redes sociais. Não. O Bispo Paulo Sérgio nos apresenta uma abordagem extremamente teológica e fiel à palavra de Deus. O estudo da escatologia fortalece a fé, alimenta uma visão esperançosa do futuro e nos prepara. Olha só, conhecer a escatologia vai nos preparar espiritualmente para o glorioso retorno de Cristo. Então, quando nós aprendemos acerca dos acontecimentos finais, aquilo que a palavra de Deus vai relatar, isso vai nos preparar para a volta gloriosa de Cristo. Não será algo comum, não, será algo esperado, será algo a qual nós iremos ansiar, será algo a qual a igreja do Senhor estará em grande expectativa. Então, o conhecimento da escatologia aumenta, fomenta essa expectativa pelo retorno de Cristo. Para os salvos, será um dia de glória. Para os ímpios, um dia de juízo. Olha só que interessante. O autor vai nos dizer que há uma comparação desse momento. Ao mesmo tempo que para a igreja será um momento glorioso, de grande expectativa, os salvos, para os ímpios não. Para os ímpios será um momento de juízo, julgamento e, consequentemente, condenação. Salmos de número 9, versos 17, está escrito assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Olha só que interessante. Então, se para a igreja é um momento glorioso, para os ímpios, o contrário. Será um momento de tormento, de julgamento da parte do nosso Deus. Por isso, o autor vai nos lembrar: ainda há tempo para arrependimento. Por isso, a igreja deve proclamar com ousadia: Jesus está voltando. Olha que introdução maravilhosa, queridos irmãos. Ao mesmo tempo que o autor nos fala de uma escatologia bíblica pautada na palavra, não em especulações e vãs doutrinas, mas ele vai nos lembrar também que esse momento glorioso da volta de Jesus será uma glória para a igreja, mas será tormento para os ímpios. Tá? Prosseguindo aí, o que é escatologia? A palavra escatologia vem de duas palavras gregas. Então perceba que escatologia é a junção de duas palavras no original grego. A primeira é eschatos e a segunda é logia. Eschatos, último. Logia, estudo, tratado. Portanto, escatologia significa o estudo das últimas coisas. É o ramo da teologia que trata dos eventos futuros relacionados a Deus, ao homem e ao destino final da criação. Quem estuda a teologia sistemática, a disciplina de escatologia sempre é a última. Por quê? Porque é o ponto culminante, é o ápice da teologia sistemática. Conhecer escatologia é o ápice, por quê? Porque você já passou por todas as outras doutrinas, já aprendeu as demais doutrinas e agora você vai focar nos acontecimentos finais. Então, na teologia sistemática, a disciplina de escatologia é o ápice, é o ponto culminante. Tá? O autor vai nos dizer que é o ramo da teologia que trata dos eventos futuros relacionados a Deus, ao homem e ao destino final da criação. Atos capítulo 2, versículo 17, como está mencionado aí, está escrito: e nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão sonhos os idosos. Ele vai citar também João, capítulo de número 11. Está escrito assim no versículo de número 24. Marta lhe respondeu: eu sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então perceba que são os eventos futuros relacionados a Deus, ao homem e ao destino final da criação. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 1 e 2, está escrito assim: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como eu ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês reserve uma casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que as coletas não sejam feitas quando eu chegar. 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2. Nós vemos o termo logia relacionado a instruções práticas, o que mostra que logia é usado no Novo Testamento como referência ao ensino, doutrina ou tratado. Então, o termo logia é estudo, ok? Escatologia bíblica é o estudo teológico que se baseia exclusivamente nas Escrituras. Existe também uma escatologia extra-bíblica, por exemplo, na filosofia, na ciência, mas essas não nos interessam. Então perceba que o termo logia é estudo, ok? Escatos último, então é o estudo dos últimos acontecimentos, das últimas coisas. Mas tem uma diferença, a nossa escatologia ela é bíblica, ou seja, ela é pautada na palavra de Deus. Existem várias interpretações para os acontecimentos finais da humanidade. Então a filosofia pensa de um jeito, a ciência pensa de outro jeito, determinadas religiões pensam de outra maneira, porém o nosso estudo, o nosso tratado, ele é um tratado bíblico, baseado 100% na palavra de Deus, tá bom? Seguindo aí, há uma curiosidade. Há uma área científica chamada coprologia, que estuda fezes, do grego kopros, e que às vezes é confundida com escatologia no meio secular. Portanto, se ouvir esse termo fora do contexto bíblico, não se assuste, pois não é a mesma coisa, tá bom? Nós temos aí a nossa primeira provocação teológica, isso vai ficar aí com os professores e com os alunos, tá? E nós vamos seguir aqui para o tópico de número 2. Tópico de número 2. Algumas razões pelas quais devemos estudar escatologia. Quando você faz uma viagem e vai utilizar o GPS, a primeira coisa que ele pergunta é: qual será o destino? Somente depois de saber o destino, ele estabelece a rota. Assim também é na vida espiritual. Só existem dois destinos claramente estabelecidos por Deus, o céu e o inferno, comunhão eterna ou tormento eterno. Somente o estudo exaustivo da palavra vai nos mostrar a rota, o caminho que nós devemos seguir. Então, o autor vai nos dizer, vai nos relembrar, na verdade, que a escatologia ela vai o quê? Trazer esse conhecimento, e esse conhecimento vai nos ajudar nas tomadas de decisões na nossa jornada de fé. A escatologia vai nos ensinar que existem dois caminhos, céu e inferno. Qual é o destino daqueles que vão para o céu, os salvos? O que irá acontecer com aqueles que não aceitaram a Cristo como seu Salvador? Aqueles que não caminharam na presença de Deus, qual será o final deles? Ao estudarmos a escatologia bíblica, isso vai nos ajudar a aumentar a nossa fé e nos mantermos firmes na presença do Senhor. (2.2) Para responder quando questionados acerca da nossa esperança. Olha só, então nós estudamos a escatologia bíblica, certo? Para estarmos preparados para responder quando formos questionados acerca da nossa esperança.
Nós vemos aí uma humanidade caminhando para o fim, tantas coisas terríveis acontecendo. A nossa fé será questionada. A nossa fé, ela vai enfrentar desafios. Então, quando temos o conhecimento dos acontecimentos finais, através da palavra de Deus, através da doutrina da escatologia, nós vamos saber responder esses questionamentos, tá? Olha o que diz o texto aí. Nós vamos fazer um estudo de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Eu aconselho você a estar com a sua Bíblia aberta, tá bom? No texto, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estai sempre preparados para responder com mansidão e respeito a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha só, estar preparados para responder com mansidão e respeito todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então as pessoas irão olhar para o cristão, vão olhar essa esperança em Cristo, no retorno de Cristo, o arrebatamento da igreja, e vão perguntar: da onde vem essa fé, essa expectativa, essa esperança? Então nós temos que estar preparados, tá? A palavra preparado aqui, no original no grego, é het oimos, preparado, pronto à mão, oportuno, pronto para fazer algo, para receber alguém. Então olha só que interessante. Na escola, no trabalho, na família, na igreja, ou qualquer momento, nós podemos ser confrontados com perguntas difíceis, como por exemplo: para onde vai a alma dos mortos? Quem é a besta do Apocalipse? O que são os 7 selos, trombetas, taças, Gog, Magog, milênio, juízo final, novo céu e nova terra? Talvez você já foi questionado. E com certeza, talvez por não ter o conhecimento, não estar preparado, você não teve a resposta. Então, estudar escatologia vai nos trazer um conhecimento e automaticamente é a preparação para tais questionamentos. Essas questões exigem preparo bíblico e doutrinário para que nós possamos responder com sabedoria e também edificar as pessoas a qual vamos trazer esses questionamentos, tá bom? 2.3. Estudar escatologia é importante porque vai trazer consolo para nós em tempos difíceis. É um estudo de João capítulo 16, versículo 33. Vamos abrir o texto lá? João 16, lá no 33 está escrito assim: Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês enfrentarão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras de Jesus, para nós termos bom ânimo diante das situações difíceis, dos sinais ao qual nós estamos vendo. Então, ao estudarmos escatologia, nós encontraremos consolo para os tempos difíceis. Guerra, morte, doenças, peste, fome, tragédias. A palavra vai nos trazer consolo para enfrentarmos esses momentos difíceis. O autor nos diz assim: a vida cristã não é um parque de diversões. Diferente do que dizem os triunfalistas, ela é cheia de provações e aflições. É comum, em meio aos sofrimentos, o cristão desanimar e achar que não é capaz de vencer. Mas é nessas horas que devemos olhar para o futuro e lembrar das palavras do apóstolo Paulo, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Abre aspas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Que peso de glória é esse, irmãos? É a glória que há de ser revelada na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O autor, o bispo Paulo Sérgio, vai nos lembrar que a vida cristã ela não é um parque de diversões. Igreja não é um local de triunfalismo, de determinismo. Nós somos cristãos, homens e mulheres de carne e osso, enfrentaremos desafios, dificuldades, enfermidades, portas fechadas, tá? Então, nesses momentos, a palavra vai nos ensinar a olhar para o futuro
e entender que lá na frente, toda essa tribulação momentânea ela será esquecida. Por quê? Porque com a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, estaremos com o Senhor. A igreja triunfará, a igreja vencerá. A igreja hoje enfrenta lutas, desafios, afrontas, ataques, mas o futuro eterno será glorioso. É o peso da glória que está reservada para a igreja do Senhor, para os fiéis. Então o bispo Paulo Sérgio vai nos dizer que nesse tempo de sofrimento, o cristão ele tende a desanimar, achar que não é capaz de vencer, que não há um futuro de glória, não há um futuro de vitória na presença de Cristo. Mas não, a palavra de Deus, através da doutrina da escatologia, vai nos ensinar que há uma glória reservada para aqueles que crêem. E ele continua dizendo, não somente nas aflições diárias, mas também no luto. O cristão encontra consolo sabendo que irá reencontrar crentes que já partiram. O apóstolo Paulo, depois de explicar como será o arrebatamento da igreja, o encontro nos ares dos crentes mortos e vivos, ele completa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 18. Abre aspas. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Perceba que o contexto aqui trata do arrebatamento da igreja. Paulo está falando sobre o arrebatamento da igreja, e no arrebatamento da igreja, nos ares, os crentes, os que morreram na presença do Senhor, os mortos e os vivos que serão arrebatados, se encontrarão. E ele diz, olha, com estas palavras, consolai uns aos outros. É lindo demais, irmãos, porque a doutrina da escatologia vai nos trazer luz. O que nos espera depois que os nossos olhos fecharem nessa terra, o nosso corpo tombar nessa terra? Os salvos, os santos. Então nós vamos aprender através da escatologia bíblica que a morte não é o final do ser humano. A morte não é um ponto final da existência humana, não. A morte é um momento de separação entre o corpo, a alma e o espírito. Mas o início de um novo momento, um novo tempo agora na presença do Senhor. Então a escatologia vai nos ensinar que quando Cristo voltar, o arrebatamento, haverá esse encontro dos que já foram com aqueles que ainda estão, os mortos e os vivos. E ele diz, olha, com estas palavras, consolem uns aos outros para esperar com ardente expectativa que chegue esse grande dia. É a escatologia bíblica, irmão. É tremendo, isso é maravilhoso. Depois teremos aí a provocação teológica, que o professor irá discutir em sala de aula com os alunos. A provocação teológica do 2 aí é: em meio a tantas interpretações escatológicas diferentes, como podemos discernir a verdade e nos proteger de ensinos distorcidos ou enganosos? Olha só que interessante. Quando fala de morte, arrebatamento, tribulação, são tantos ensinos, mas será que todos esses ensinos são bíblicos? Estão pautados na palavra de Deus com uma interpretação correta e saudável? É o desafio aí. Amém? Entrando aí no ponto de número 3. Quando nós falamos em escatologia bíblica, nós falamos também em interpretar a Bíblia, a palavra de Deus. E nós sabemos que ao longo dos séculos existem mais de uma escola de interpretação. Existem várias escolas, vários tipos de interpretação. Tá? Então o autor, bispo Paulo Sérgio, aqui no tópico 3, ele vai nos ensinar acerca dessas diferentes correntes de interpretação acerca da escatologia. Ele vai dizer assim: existem diferentes interpretações escatológicas. Ou seja, para você entender melhor, o presbiteriano, ele vai ler as escrituras e vai ter uma interpretação baseada naquilo que ele entende, de fé, a sua fé reformada. Os batistas de uma outra forma, e nós pentecostais, nós também temos a nossa maneira de interpretar a palavra de Deus, bíblica,
uma boa hermenêutica, uma boa exegese pautada na palavra de Deus. Então aqui o bispo Paulo Sérgio vai nos dizer que existem diferentes interpretações escatológicas a respeito do fim. Não é possível estudar todas em uma única lição, por isso ele vai abordar aqui as principais correntes. Ele vai falar do pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, vai falar do amilenismo e também depois vai finalizar com o pós-milenismo. Tá? Então, de início, existem correntes de interpretação bíblica acerca da escatologia, dos acontecimentos finais. Então, aqui ele vai abordar, para você entender que, olha, nesse campo de interpretação, existem diferentes correntes teológicas de interpretação, tá bom? Vamos começar com a primeira? Olha aí, página 14, 3.1. O pré-milenismo histórico. Vale ressaltar aqui no pré-milenismo histórico que até o quarto século, essa era a única posição da igreja. Olha que interessante. Até o quarto século, era a posição oficial da igreja primitiva, da igreja apostólica. Era o pré-milenismo histórico. Tá? Ele acredita que a segunda vinda de Cristo será antes do milênio. É pré-milênio. Então, Jesus ele já veio a primeira vez. Se fez carne, habitou entre nós. Então ele vai voltar. Será o quê? A parousia, a segunda vinda de Cristo. Então, os pré-milenistas acreditam que essa segunda volta de Cristo será antes do milênio. Por isso que é pré-milênio, pré-milenismo. E aí o complemento histórico, tá? Ele vai dizer: o pré-milenismo histórico defende que a segunda vinda de Cristo, que eu acabei de falar, ocorrerá num único evento. Olha só. Segundo essa corrente de interpretação, a igreja passará. Olha que interessante. Então, até o quarto século, a posição oficial da igreja era que Jesus ele vai voltar pela segunda vez antes do milênio, certo? E a igreja passará pela grande tribulação. E ao final desse período acontecerá o quê? A vinda de Jesus. Então os pré-milenistas acreditam que Jesus vai voltar novamente. Vai ser antes do milênio, porém será depois da tribulação. Então a tribulação vem, a igreja vai passar por ela. Quando a igreja passar pela tribulação, Jesus volta pela segunda vez. E depois que ele voltar, aí sim vem o milênio. Na segunda vinda de Cristo, olha aí, vai ser um único evento. Então ele diz: os justos ressuscitarão, e os salvos que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Nesse momento, o anticristo será julgado, Satanás será preso e Cristo reinará por 1000 anos literais na terra. Um período de grande bênção, prosperidade e paz. Olha que interessante. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 20. Vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 1 até o 4. Tá? Então aqui no pré-milenismo histórico, ele descreveu, né, qual que essa corrente defende. Aí nós vamos ler lá no capítulo 20, versículo 1 ao 4. E vi descer do céu um anjo. Na mão tinha a chave do abismo e uma grande corrente. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o segurou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Após isso, é necessário que ele seja solto por um breve período de tempo. Tá? Então aqui fala sobre o milênio, a prisão de Satanás e depois ele sendo solto. Tá? Ao final dos 1000 anos, Satanás será solto. Aí o bispo Paulo Sérgio está corroborando com a palavra de Deus. Tá bom? E aí ele vai dizer lá embaixo, olha só,
Vamos ler o versículo 7 aqui também? É interessante aqui, ó, versículo 7, ó. E quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto da sua prisão. Tá? Então, olha aí, ao final dos 1000 anos, Satanás será solto por um curto espaço de tempo e tentará fazer guerra contra Deus. Contudo, será derrotado, definitivamente lançado para a condenação eterna no lago de fogo. Olha aí ele vai dizer: é também nesse momento que os ímpios serão ressuscitados para serem julgados e condenados juntamente com Satanás e seus anjos. Após esse acontecimento, começará o estado eterno. Ainda em Apocalipse capítulo 20, o versículo 11 vai falar exatamente isso, aonde os mortos serão julgados. E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, da presença do seu rosto fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, tanto grandes quanto pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e foi aberto outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. E o mar entregou os mortos que estavam nele, e a morte e o além entregaram os mortos que haviam neles, e foram julgados um por um segundo as suas obras. 14. E a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi encontrado registrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então perceba que o bispo Paulo Sérgio, no final, ele corrobora a palavra. É nesse momento, Apocalipse 20, do versículo 11 ao 14, que os ímpios serão ressuscitados para julgamento e automaticamente condenação junto com Satanás e seus anjos, tá bom? Então essa é o que defende o pré-milenismo histórico, tá bom? Então a igreja passa pela tribulação, depois da tribulação vem o arrebatamento da igreja, depois vem o milênio, e depois do milênio, quando Satanás é solto após os 1000 anos, vem o quê? O grande trono branco, o julgamento, tá bom? 3.2, agora nós já estamos falando do pré-milenismo, ou seja, ainda defende que o arrebatamento vem antes do milênio, então pré-milenismo. Porém tem um detalhe agora, dispensacionalista, olha só, e é aqui que os pentecostais se encaixam, nós pentecostais. Então, a revista de escola bíblica do terceiro trimestre fala escatologia pentecostal. A escatologia pentecostal, ela crê no pré-milenismo dispensacionalista, tá bom? Olha o que diz aí o nosso autor, bispo Paulo Sérgio. O pré-milenismo dispensacionalista sustenta que a segunda vinda de Cristo ocorrerá uma única vez, mas, olha o detalhe, em duas fases distintas. Olha que interessante. O pré-milenismo histórico, ele acredita que a segunda vinda de Cristo ocorrerá uma única vez, só uma vez. Mas agora, os dispensacionalistas creem que será uma vez, porém em duas fases. Tá? Primeiro, acontecerá o arrebatamento secreto da igreja. Depois, surgirá o anticristo, iniciando os 7 anos da tribulação. No arrebatamento da igreja, ocorrerá apenas a ressurreição dos justos. Olha que interessante, irmãos. Isso é muito importante para nós pentecostais. Então, primeiro, nós cremos que Jesus volta novamente, mas em duas fases. Na primeira fase, o arrebatamento secreto da igreja, ou seja, a igreja será retirada. E após a igreja ser retirada, surge o anticristo. E aí se inicia os 7 anos da tribulação, ou seja, a igreja, para nós, pré-milenistas, dispensacionalistas, pentecostais, cremos que a igreja será arrebatada antes
tá? Do surgimento do anticristo e também da grande tribulação, ok? Esse estudo ele se iniciou principalmente através dos estudos de John Nelson Darby e dos irmãos Plymouth no século XIX. Tá? Então, no século XIX, lembra que eu falei para você que o único entendimento de escatologia da igreja primitiva apostólica era o pré-milenismo histórico? Então, no século XIX, homens como John Nelson Darby começavam a fazer-se do uso da hermenêutica, da exegese bíblica, e isso contribuiu para uma melhor e correta compreensão, principalmente dos textos de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Eu faço questão de ler esse texto com você. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Então, John Nelson Darby, no século XIX, ele aplicando a hermenêutica, uma exegese, ele chega ao entendimento dessa linha de pensamento. Tá bom? Olha o que está escrito na palavra de Deus. Não quero, entretanto, irmãos, que vocês sejam ignorantes sobre os que já dormem, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, por meio de Jesus, trará junto dele os que dormem. Olha só que interessante. Trará, ou seja, vai ressuscitar. Declaramos-vos, portanto, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos na vinda do Senhor, de maneira alguma teremos precedência sobre os que já morreram. Ou seja, nós não vamos primeiro a ressurreição dos mortos, tá? Depois os que estão vivos. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus, olha só, com um grito de ordem, com a voz de um arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim permaneceremos para sempre com o Senhor. Confortem-se, portanto, uns aos outros com estas palavras. Então aqui John Nelson Darby, a partir do século XVIII, e depois nós vamos também falar um pouco mais sobre isso, que havia uma outra escola que também antes de John Nelson Darby já pensava dessa forma, compreende então nessas duas fases na volta de Jesus. A primeira, então, o arrebatamento da igreja antes da tribulação. Tá? Então o arrebatamento ele é distinto. Tá? O arrebatamento é algo distinto, é algo somente para os salvos. E vem antes da tribulação. Ok? Olha, durante o período de 7 anos de tribulação, a igreja estará com Cristo no céu. Após esses 7 anos, acontecerá a batalha do Armagedon. E Cristo retornará para destruir o anticristo e os inimigos de Israel. As nações serão julgadas e aquelas que tiverem apoiado Israel participarão do milênio, que será um reino literal de 1000 anos de Cristo na terra. Ao final do milênio, Satanás será solto por um tempo, enganará as nações e promoverá uma rebelião contra Cristo. Então aqui fica muito claro para os dispensacionalistas que essa segunda vinda de Cristo será em 2 fases. Arrebatamento e depois Cristo volta, né, para o grande acontecimento final. Então, né, nessa primeira fase, o arrebatamento da igreja. A igreja ela é, né, arrebatada e ela não passa pela tribulação, tá bom? Essa é a linha de pensamento dos pré-milenistas dispensacionalistas, no caso nós pentecostais, tá bom? A lição de número 2 nós vamos aprender mais sobre o dispensacionalismo. Temos também a corrente teológica que crê no amilenismo, tá?
que crê no amilenismo, só a motivo de interpretação, Miller Erickson, né, um grande teórico da teologia sistemática, disse que foi Agostinho de Hipona que sistematizou e desenvolveu o amilenismo no século IV. Olha que interessante. Então, Agostinho de Hipona, esse bispo da Igreja Católica, ele foi aí o precursor que sistematizou e desenvolveu o pensamento do amilenismo, tá bom? Esse termo amilenismo significa literalmente sem milênio ou não milênio. No entanto, essa designação pode induzir ao erro, pois os amilenistas não negam a existência do milênio. Olha só, os amilenistas não negam a existência do milênio, tá? Mas eles não acreditam nesse milênio, nesse período depois do arrebatamento. Não. Para o amilenismo, o milênio não é um período literal de 1000 anos, mas ele simboliza o reinado espiritual de Cristo, iniciado com a sua primeira vinda, quando Satanás foi amarrado. Esse reino abrange todo o período, olha aí. Então os amilenistas acreditam que o milênio, esse reino de Cristo, ele abrange desde o primeiro momento que Cristo pisou na terra, na sua primeira vinda, até a segunda vinda. Baseado também naquele texto, para o Senhor 1000 anos são como um dia. Vamos ler o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 2 Pedro 3, 8. Amados, há, contudo, uma coisa que não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha só, então para os amilenistas, como Agostinho de Hipona, o milênio ele é desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, tá? O reinado de Cristo já é uma realidade presente, os santos participam espiritualmente desse reino. Olha só, se Jesus não voltou ainda pela segunda vez, para os amilenistas, o reino está acontecendo. Nós estamos nesse momento inseridos espiritualmente nesse reino. Eles interpretam as promessas do milênio de forma simbólica e espiritual, não associada a um período de paz terrena, mas à realidade do reino de Deus, tá bom? Entendeu? Então, para os amilenistas, o reino está acontecendo, então é entre a primeira vinda até a segunda vinda, tá? Para eles, haverá apenas uma ressurreição geral, tanto de crente quanto incrédulo, vai ser tudo junto, tá? No momento da segunda vinda. O julgamento final será para todos os povos. A tribulação é compreendida como algo que já está presente na era atual. Olha que interessante essa informação. Então, para os amilenistas, o milênio já está acontecendo. E para eles, a tribulação também é algo que é presente na nossa era atual. Aí eu pergunto para você, será que você, meu irmão ou minha irmã, que está aí dentro de uma igreja evangélica, pentecostal, será que você não está pensando como pensava Agostinho de Hipona? Crendo também que nós já estamos vivendo um tempo milenar de Jesus e que tudo isso que nós já estamos vendo já é a tribulação? Olha que interessante. Então, para os amilenistas, a tribulação está acontecendo. A soltura de Satanás após o milênio, ela é equiparada ao surgimento do anticristo antes do retorno de Cristo. Tá bom? Então, para os amilenistas, essa soltura de Satanás será após o milênio e ela é equiparada com o surgimento do anticristo. Essa corrente ela vai defender que a segunda vinda como pós-tribulacional, e adota uma interpretação não literal de Apocalipse 20, tá? Então ela defende uma segunda vinda pós-tribulacional, ou seja, depois da tribulação. Então, nós já estamos no milênio, o milênio está acontecendo, a tribulação já está acontecendo, então, pós-tribulação, Jesus volta pela segunda vez. Esse é o pensamento dos amilenistas, tá? É o famoso jargão, né? Já e ainda não.
Já estamos vivendo o milênio, a tribulação, mas ainda não, Jesus ainda não voltou pela segunda vez. Já estamos no reino, mas não na sua plenitude completa. Então já e ainda não. O reino já chegou, ele está dentro de nós, mas ainda não na sua consumação final. Esse é o pensamento dos amilenistas, tá bom? E temos também aí, citado pelo nosso autor, Bispo Paulo Sérgio, o pós-milenismo. Então, depois do quê? Do milênio. Então, a visão pós-milenista sustenta que a segunda vinda de Cristo ocorrerá depois dos 1000 anos de reinado de Cristo, depois do milênio. Quem pensava assim? Um grande pastor conhecido do século XVIII, Jonathan Edwards, o pastor do grande avivamento, que pregou, pecadores na mão de um Deus irado, um grande avivalista. Então, Jonathan Edwards acreditava que a segunda vinda de Cristo viria depois do milênio. Então, dentro dessa visão, olha aí, há diferentes opiniões quanto à duração do milênio. Alguns entendem que se referem aos últimos 1000 anos antes da volta de Cristo. Outros defendem que o milênio é o período compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, ou seja, praticamente igual aos amilenistas, tá? O pós-milenismo afirma que durante esse período o mundo será amplamente evangelizado e a maioria das pessoas se converterá a Cristo, resultando em um grande desenvolvimento global nos aspectos sociais, econômicos, político e cultural. Um grande reavivamento aconteceria antes da segunda vinda de Cristo. Então, os pós-milenistas acreditam que antes de Jesus voltar pela segunda vez, haverá um grande reavivamento, um grande fervor, um grande retorno a Cristo. Então, dá para a gente entender por que Jonathan Edwards, que foi um grande avivalista, acreditava nisso. Dentre esse imenso número de convertidos, estarão muitos judeus que reconhecerão Jesus como Messias. Então, eles acreditam que esse grande período de reavivamento ou avivamento, os judeus também serão convertidos a Cristo, tá? No final desse período, Cristo retornará, haverá a ressurreição dos justos e dos ímpios, o julgamento final e o estabelecimento do estado eterno, tá bom? Então, os pós-milenistas acreditam nisso, que após o milênio, tá? Cristo volta, os justos e ímpios ressuscitam, o arrebatamento acontece, o julgamento final e o estado eterno. Assim como o amilenismo, o pós-milenismo interpreta o Apocalipse 20, que nós lemos aqui, de uma forma não literal. No entanto, diferente do amilenismo, essa corrente pós-milenismo, quando segue o preterismo parcial, entende que a grande tribulação já se cumpriu na história e que a segunda vinda ocorrerá após um longo período de triunfo do evangelho no mundo. Tá? Então, eles acreditam que a tribulação já se cumpriu na história, ok? O milênio já aconteceu, a tribulação já aconteceu, e depois disso vem esse período de grande avivamento, e aí sim, depois vem o milênio. Tá? Então perceba que essa linha de pensamento pós-milenista, ela crê, olha, no termos de milênio já está acontecendo. A tribulação já aconteceu, inclusive, e agora vem o reavivamento, vem o grande avivamento. E depois, sim, o milênio acontece. Então perceba que são várias linhas de interpretações, tá bom? E fica destacado aqui que para eles a grande tribulação já se cumpriu na história, tá? Então, para os pós-milenistas, a grande tribulação ela já se cumpriu na história e que a segunda vinda ocorrerá após um longo período de triunfo. Amém? E aí, temos a provocação teológica. Você já conhecia essas correntes teológicas?
agora que teve acesso ao conhecimento, de que forma isso impacta a sua maneira de crer? Será que você pensava como Agostinho de Hipona? Você pensava como os amilenistas, estando dentro de uma igreja pentecostal? Isso é interessante, né? Aliás, isso é muito importante. Outro ponto é que, através do pré-milenismo dispensacionalista, nós também vamos ver aí que foi apenas no século XVIII, né? Apenas no século XVIII que John Nelson Darby, os irmãos Plymouth, eles começaram aí a aplicar a hermenêutica, a exegese, né, para ter esse entendimento de uma segunda vinda de Cristo, não como um evento único, mas um evento em duas fases, tá bom? Depois, na outra aula de dispensacionalismo, nós vamos falar também sobre um judeu chamado Efraim, tá? Lá no século 3 e 4, que ele também pensava como John Nelson Darby. Tá? Então nós vamos trazer também a título de conhecimento sobre os textos, né, esse sírio, na verdade Efraim o sírio. Ele falava também sobre esse arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, ele cria na segunda vinda de Cristo em 2 estágios. Amém, queridos? Então nós chegamos aqui ao final da lição de número 1. Escatologia vai exigir de nós grande reflexão, grande disciplina, grande empenho, mas eu tenho certeza que vai edificar muito a sua fé e todos aqueles que se lançarem conosco nessa jornada. Que Deus abençoe sua vida, que esse material seja de subsídio para as suas aulas e assim nós vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento. Deus abençoe a todos vocês. Até a lição de número 2, dispensacionalismo.